Bom dia. Vamos apresentar hoje uma extensão do guia PMBOK em relação à proteção de dados em sistema de processos judiciais no Brasil e da China. A equipe é composta por Luano dos Santos, Marcelo Alves, Murilo Almeida e Rodrigo Gomes. Aqui apresentamos o pôster do projeto, passando pela constituição do PMBOK, indo para o programa de negócio, os objetivos, os nossos resultados, as premissas, as conclusões e, por fim, as referências. Falando um pouco do PMBOK, o PMBOK é um formato para elaboração de projetos que consiste em uma padronização que identifica e conceitua processos, áreas de conhecimentos, ferramentas e técnicas de gestão de projetos. Para o nosso caso específico, foi a ferramenta utilizada na criação de uma pesquisa científica e tecnológica para a elaboração ou adaptação de um sistema existente, focado na legislação nacional e internacional, em comparação da LGPD do Brasil, dando foco para a proteção de dados em processos judiciais eletrônicos do PJE e DJE, com o sistema de lei da China, ainda não promulgado, centrado para os pilares de consentimento, segurança e fiscalização. Em nossa necessidade de negócio, problemas e oportunidades, apontamos para o desenvolvimento rápido de uma economia digital em que as atividades passaram de comércio físico para o eletrônico e onde as disputas surgidas nesse comércio vêm crescendo rapidamente, onde os compradores e vendedores muitas vezes estão separados por grandes distâncias, até mesmo em países ou continentes distintos, e mesmo assim conseguem realizar transações comerciais. A China, que é o nosso alvo nesse projeto, tornou-se o maior comércio digital e mantém essa posição há mais de uma década, correspondendo a mais de 50% das compras online no mundo, sendo que no primeiro bimestre de 2021, as vendas online foram maiores que as vendas realizadas em lojas físicas. Essa situação pode ter sido impactada pela pandemia de Covid-19, mas também podemos comparar com o segundo mercado digital, a Coreia do Sul, em que 28,9% das compras foram realizadas de forma online. Já no Brasil, as compras online correspondem a 10%, comparadas com as lojas físicas, segundo dados da Ebit. Esse grande comércio digital reflete também grande troca de dados, e esses dados são armazenados por força de lei, sendo manipulados sem que haja necessariamente o consentimento do proprietário. Os dados não são restritos a compras, mas também podem ser armazenados por operações de compra de passagens, hotéis, companhias aéreas, agências de viagens, entre outros. Apesar da legislação vigente, as leis de proteção de dados na China continuam na fase inicial, fornecendo alguma proteção básica em relação ao setor privado, mas deixando o processamento pelo setor público ainda pouco regulado. Em relação aos nossos objetivos com esse trabalho, podemos citar fornecer um padrão de extensão aderente à sétima edição do PMBOK, fornecer uma proposta sem custo ao PMI, correlacionar artigos sobre LGPD, informações sobre o PJE respectivo e correspondente chinês, relacionar áreas, aplicações da área de TI à legislação de projetos de dados pessoais da China e a visibilidade por meio de publicação de trabalho em conjunto com os alunos dos demais grupos que abordam o tema em relação a outros países. A proteção de dados pessoais na China. Bem, a proteção de dados pessoais na China foi regulamentada por meio de uma variedade de leis e regulamentos específicos dos setores. Até certo ponto, isso dificulta a aplicação e pode resultar a falta de requisitos operacionais em setores individuais.
Em 2011 e 2013 foram lançadas padrões nacionais que passaram a vigorar, como o Glossário de Tecnologia da Segurança da Informação, o GBT 25069 de 2010, que foi o primeiro documento a fornecer definições sobre o tema. Em 2017 foi implementada a Lei de Segurança Cibernética, que foi a primeira legislação chinesa a regular o assunto. Já o GBT 35273 de 2017 entrou em vigor em 2018 e esteve em consonância com a maioria das legislações de proteção de dados pessoais, inclusive o da União Europeia. E existe a expectativa de uma lei mais abrangente de proteção de dados para o ano de 2022. Um ponto de destaque em relação à China é que Macau e Hong Kong correspondem a uma região administrativa especial e de grande densidade populacional, em que vigora o sistema capitalista que convive com o socialismo chinês e que possui uma lei especial básica da região administrativa, que é uma espécie de constituição desta região autônoma que goza de um alto grau de autonomia. No entanto, esse estudo irá se concentrar nas leis específicas da China. No que se refere ao processamento de documentos eletrônicos judiciais, a China possui um sistema de julgamento online desde 2013, equiparado ao PJE do Brasil, e que está em ascensão no país. Foram criados tribunais da internet, que são voltados para a resolução de casos de comércio eletrônico e de direitos autorais, e ao movimento de criação de tribunais inteligentes, onde há inserção de inteligência artificial para julgamentos e processamento de documentos. O regime de proteção de dados na China tem um escopo amplo, pois engloba também os riscos para a segurança nacional. Porém, a eficácia jurídica é limitada e não pode ser totalmente garantida. LGPD no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados é a primeira legislação que efetivamente regula o assunto de forma ampla no Brasil. Atualmente, a aplicação dos princípios de proteção de dados pessoais é feita caso a caso pelo Judiciário, o que gera falta de uniformidade e segurança jurídica, que a LGPD vem propor a realizar uma mudança cultural de proteção de dados no país, oferecendo às pessoas ferramentas mais claras para cuidar das informações que lhe dizem respeito, mais do que uma mudança legislativa em si. Com premissas para a elaboração do projeto, consideramos o conhecimento da equipe do projeto sobre as leis existentes na China relacionadas à proteção de dados pessoais, a compreensão do PJ e DJE, a completude das informações extraídas por meio do TEMAC, a realização de reuniões semanais entre os membros da equipe do projeto, o cronograma com base nas datas e de entregas pré-estabelecidas pelo professor da disciplina, e o critério de medição do tempo que foram definidos pelos membros da equipe. Como conclusões, podemos considerar que a LGPD e a legislação chinesa têm muito mais pontos de convergência do que de divergências. A Lei de Proteção de Informações Pessoais da China deverá ser revisada novamente em março de 2022, tornando ela mais abrangente do que atualmente é. Vale ressaltar também a semelhança nas leis de proteção de dados, que tanto na lei brasileira quanto na chinesa questiona o consentimento do usuário em relação aos dados fornecidos, apesar de que o quadro jurídico atual permanece fraco em matéria de proteção de dados, especialmente no que diz respeito à falta de garantia de privacidade e segurança em relação aos dados pessoais. Por fim, elencamos algumas recomendações a respeito da proteção de dados pessoais. Primeiro, a Justiça deve prestar mais atenção à proteção da privacidade dos dados dos indivíduos. Segundo, deve haver uma observação e aprendizado cuidadoso da experiência legislativa dos países do Ocidente. Em terceiro, as agências de fiscalização e acadêmicos chineses precisam prestar mais atenção à exploração das melhores práticas
aplicando aos contextos chineses. E em quarto, as regras de proteção devem ser aplicadas e de maneira mais significativa. E essas foram as referências que usamos para a elaboração do projeto. Aqui encerramos e agradecemos a atenção.